Olá, caros alunos. Nós vimos no último vídeo, iniciando nossa análise da obra de Erich Fromm, chamado Medo da Liberdade, que ele tem a intenção de saber o que a liberdade significa para o ser humano na modernidade e por que motivo que o ser humano acaba, de alguma forma, fugindo dessa liberdade, escapando dessa liberdade. No primeiro capítulo, ele apresentou aí várias indagações e algumas hipóteses à guisa de resposta a essas questões. No segundo capítulo, que tem o título Parecimento do Indivíduo e a Ambiguidade da Liberdade, Fromm ele vai falar da liberdade que vai caracterizar a existência do ser humano enquanto tal e como que seu significado pode acabar variando de acordo com o grau de independência do indivíduo em relação ao mundo que o circunda. Fromm ele vai lembrar que a história social do ser humano ela vai aparecer quando este sai de um estado de unicidade com o mundo natural para um estado de independência em relação à natureza. É exatamente um pouco que a gente já viu em outras aulas. Esse processo ele vai chamar de individuação. Mas ele vai lembrar que o ser humano, durante muito tempo, ainda se via ligado com o mundo natural e também com o mundo social, do qual ele emergia. E esse processo de individuação ele só vai atingir seu ápice na modernidade. Então, até ali a Idade Média, você tem ali uma ligação do indivíduo com a natureza, com a sociedade, com o meio social onde ele vive. Fazendo uma analogia aqui com o que acontece na infância, Fromm ele vai lembrar que a criança, quando ela nasce, ela se torna um indivíduo separado da mãe, né? Quando você corta o cordão umbilical. Mas ela permanece funcionalmente ligada à mãe. E esse vínculo é que vai lhe dar segurança. Então, no início da vida ali, a criança ela é amamentada. Né? No caso do ser humano em geral, esses vínculos de pertencimento à natureza ou membro de uma comunidade primitiva, do seu clã, ou então o homem medieval, quando ele se sentia pertencente à igreja ou à sua casta social, ele vai chamar de vínculos primários. O que é o vínculo primário? É aqueles que fazem com que o ser humano se sinta seguro, né, no mundo e tenha uma orientação, apesar de que esses vínculos primários eles sempre implicam numa ausência de individualidade. A partir do momento em que o processo de individuação é completado, o ser humano ele se vê diante de uma tarefa de ter que se orientar no mundo e de se sentir seguro a partir de outros meios. Então vem aquela angústia, né? Eu tenho que me orientar, já não tenho mais onde me firmar. Ou seja, da mesma maneira que a criança, ao ter o cordão umbilical cortado, ainda depende da mãe para sua existência e aos poucos ela vai experimentando o mundo ao seu redor e sofrendo também algumas frustrações, proibição, durante o processo de educação, né, até que ela passe a se compreender como um ser separado do mundo e reconheça também os outros assim também, né, como seres separados, também ocorre no ser humano de uma forma geral, em toda a história. E esse processo de individuação ele tem dois aspectos. Um deles é o fortalecimento da personalidade individual, formando uma estrutura organizada, dirigida pela vontade e pela razão do indivíduo. Então, aquela ideia de autonomia, né? Evidentemente, existe um limite para essa individuação, dependendo de determinadas condições sociais, ou seja, vai haver uma diferença entre os indivíduos, dependendo da sociedade da qual eles fazem parte, né? E que podem acabar, de uma certa forma, inibindo esse processo. Então, dependendo da sociedade, da época, do lugar, você vai ter um processo de individuação mais lento ou mais rápido. O outro aspecto do processo de individuação é a solidão, porque o indivíduo, ao se ver como uma entidade separada do mundo, tendo que se orientar nesse mundo, ele acaba se deparando com uma sensação de impotência, de angústia, porque tudo parece ameaça, tudo parece perigoso. Então, a atitude do ser humano inicial é sempre renunciar à própria individualidade para superar o sentimento de solidão e impotência. Daí vem aquela ideia do medo da liberdade, né? Mas Fromm, ele lembra que esse novo vínculo, ele não se assemelha aos vínculos primários. Por quê? Porque a contradição entre o indivíduo e o mundo ao seu redor nunca é eliminada. E essa submissão, ela pode acabar intensificando ainda mais a insegurança. Não é? Em um vínculo primário você tem ali uma unicidade, né? Então, por exemplo, a criança com a mãe, dentro da barriga da mãe, ela tem união com a mãe, né? O ser humano com a natureza, o ser humano com o seu clã, ele tem uma união, né? Esse vínculo primário, quando ele é quebrado, não tem como voltar. Mas existe uma outra forma de evitar o isolamento e a ansiedade, que é o que ele vai chamar de relacionamento espontâneo com os outros seres humanos e com a natureza. Como, por exemplo, o amor, o trabalho produtivo. Nele não há um agravamento da insegurança e do conflito. Então esse seria o ideal.
A questão é que o fortalecimento da identidade, ela não se dá na mesma proporção que o processo de individuação. Esse que é o problema, né? A pessoa ela se torna um indivíduo muito rápido, né? A ruptura brusca com a natureza e a sociedade faz com que o indivíduo tente fugir através dos chamados mecanismos de fuga. Da mesma forma, né, o processo de individuação na história humana, ela se dá desde o início, quando o ser humano começa a se libertar dos instintos coercitivos, ou seja, de um padrão de ação que é determinado por estruturas neurológicas. Então, aquela ideia do instinto, né? Fromm vai lembrar que o grau de evolução do ser humano se dá exatamente na adaptação que ele tem em relação à natureza. Ele vai se dar no processo de aprendizagem. Como é que ele vai dizer? Olha, a existência humana tem início quando a falta de fixação das ações pelos instintos ultrapassa certo ponto. Quando a adaptação à natureza perde seu caráter coercitivo, quando o modo de agir não é mais estabelecido por mecanismos recebidos através da hereditariedade, por outras palavras, a existência humana e a liberdade são desde o início inseparáveis. Então é importante a gente frisar essa parte, né? A existência humana e a liberdade, elas são inseparáveis, desde o início. Não existe como você pensar a existência humana sem a liberdade, né? Mas Fromm ele vai fazer uma separação entre a liberdade para e a liberdade de. Para ele existem dois tipos de liberdade, uma em sentido positivo, que seria a liberdade para, e uma outra no sentido negativo, que seria a liberdade de. O que significa isso? Olha, eu vou explicar melhor com os exemplos, mas por enquanto, basta a gente pensar na expressão, né? Ficar livre de, significa o quê? Significa você deixar de ser prisioneiro de alguma coisa, né? E ficar livre para, significa o quê? Você exercer plenamente a sua individualidade, né? Sua liberdade. Então, um exemplo disso nós poderíamos pensar no caso brasileiro, da abolição da escravatura, né? Quando a princesa Isabel ela assinou o termo, né, da abolição, os escravos eles estavam livres, né? Mas eles estavam livres de quê? Do jugo dos seus senhores. Mas eles não estavam livres para, eles estavam livres de. Eles não estavam livres para exercer sua individualidade de maneira como quisessem. E muitos, inclusive, acabaram optando por continuar com seus antigos senhores. E sem falar as dificuldades que eles passaram a ter a partir daquele momento da abolição. Imagina um ex-escravo de 40 anos, agora liberto, sem um lugar para morar, sem terra para produzir, sem qualquer tipo de posse. Mas vamos por partes. Então vocês entenderam, liberdade para e liberdade de. Nós vimos nas aulas de antropologia filosófica que o ser humano ele é carente de recursos instintivos, ao contrário dos animais, que além dos recursos instintivos, possuem diversos outros atributos, como penas, pelos para suportar o frio, dentes e bicos fortes para poder comer alimentos crus, ou asas e pernas ágeis para fugir dos predadores, ou chifres e garras para se defender desses predadores. Por isso o ser humano ele precisa a todo instante se desenvolver para superar esses obstáculos naturais. E é daí que vai nascer a cultura. Isso a gente viu em antropologia filosófica. Nos animais existe um certo determinismo em suas ações. Qualquer estímulo provoca uma reação, quase sempre determinada. Então, essa reação a esse estímulo, ela vai, em tese, colocar fim a esse estímulo, né? Essa tensão. Né? No ser humano, há sempre uma necessidade de escolher entre várias linhas de ação possíveis. E essas linhas de ação o separam do determinismo da natureza, fazendo com que ele possa dominá-la. Então não é necessariamente uma coisa instintiva, você não tem uma reação imediata, você tem que escolher entre várias reações. Não que o ser humano deixe de fazer parte da natureza, mas ele passa a transcendê-la conscientemente. Porque, assim como os outros animais, ele nasce, cresce, se alimenta, reproduz, morre, mas é o único que sabe disso, apesar de muitas vezes tentar negar seu destino, como, por exemplo, a ideia da morte, né? Quantas pessoas tentam negar a ideia de que um dia vão morrer através de inúmeras fantasias. Erich Fromm, ele faz uma analogia com a história de Adão e Eva, a história bíblica. Ele lembra que, segundo o relato bíblico, Adão e Eva, eles viviam no paraíso, onde não precisavam trabalhar, não precisavam fazer escolhas, vivendo em perfeita harmonia com a natureza. Mas eles também, com isso, não tinham o quê? Liberdade, não tinham pensamento. Isso que eles eram proibidos de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha que metáfora interessante, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que a proibição? Né? A desobediência a essa ordem divina, ela significou um pecado do ponto de vista religioso. Mas também significou, em tese, o início da liberdade humana e o nascimento da razão. Na história, quando Adão e Eva comem do fruto proibido, eles passam a enxergar coisas que não enxergavam antes e sentirem vergonha, por exemplo, em estarem nus, e daí decorrem diversos sofrimentos.
Metaforicamente, o ser humano, quando ele se afasta da natureza, ele está nu, né? Ele precisa se reinventar e ele está livre da prisão. Por mais agradável que fosse o paraíso, ele não era dono do seu destino, né? Mas ele não está livre para realizar a sua individualidade. Então, Adão e Eva, quando saem do paraíso, eles se defrontam com aquela angústia de um novo mundo, né? Freud lembra que o aparecimento do ser humano, brotando da natureza, é um processo demorado. E os vínculos primários, eles continuam sendo empecilho para seu desenvolvimento como indivíduo livre. Mas por que não ocorre essa ruptura de uma só vez? Por que a gente não pensa numa ruptura assim, ó, a partir de agora eu sou um indivíduo? Nós vimos que esse processo de individuação significa um crescente isolamento, insegurança e dúvida acerca do papel da pessoa diante do universo. Isso faz com que ele se sinta impotente e insignificante. Mas por quê? Fromm, ele vai falar o seguinte: essa identidade com a natureza, o clã, a religião, dá segurança ao indivíduo. Ele pertence a algo, está radicado em um conjunto estruturado em que tem um lugar inquestionável. Pode sofrer fome ou opressão, mas não sofre a pior das dores, a solidão e a dúvida totais. Por isso, o processo de individuação, ele não é algo que acontece instantaneamente, ele é dialético, né? Ele vai e volta, né? Que ele vai e vem, né? Ele vai se dando em uma história de constantes conflitos, discórdias, e uma vez rompidos esses vínculos primários, não tem volta não, né? Ele sempre está diante de novos enfrentamentos. Por exemplo, Adão não pôde voltar para o paraíso, mas passou a ter que se preocupar com os dias que se seguiam após aquele dia, né? Por exemplo, com um relato bíblico fala, né, que ele comerás o pão com o suor do teu rosto, então teria que trabalhar para sobreviver, etc. Então ele começa a se preocupar com o seu destino, com o seu amanhã. Segundo Erich Fromm, só há uma solução possível e produtiva para o relacionamento do homem individualizado com o mundo: sua solidariedade ativa com todos os homens e sua atividade, amor e trabalho espontâneos, que o unem uma vez mais com o mundo, não por meio de vínculos primários, mas como um indivíduo livre e independente. Então, Fromm, ele vai lembrar que desde o fim da Idade Média, o ser humano ele está nesse processo de individuação, mas apesar de em muitos aspectos ele ter crescido, se desenvolvido mental e emocionalmente, a gente tem também um crescimento do hiato entre a liberdade de e a liberdade para. E isso vai conduzir o ser humano a novos grilhões, que vai sempre fugindo da liberdade conquistada. Esse período, que corresponde também ao Renascimento e à Reforma, trouxe doutrinas ideológicas que ampliaram esse caráter ambíguo da liberdade, né? Essa liberdade de e liberdade para. O caráter ambíguo da liberdade, de um lado, o caráter de emancipação do ser humano, autoridades externas, né? Lembra-se da passagem do teocentrismo para o antropocentrismo? Mas, por outro lado, nós tivemos o quê? Um isolamento cada vez maior do ser humano, com o sentimento de insignificância diante do mundo, e isso vai moldar a estrutura do caráter das pessoas. O período da Reforma, ele se assemelha muito ao período contemporâneo, no seguinte aspecto: ela foi a fonte da ideia de liberdade e da ideia de autonomia humanas, né? E essas mesmas ideias, elas são incorporadas hoje pelas democracias modernas. A Reforma, ela salientou também a insignificância e a maldade da natureza humana, ideias que foram incorporadas também na modernidade por Hitler, né? Justificando com isso a sua necessidade de submissão, ou seja, eu sou tão insignificante, eu sou mal por natureza, então a ideia é eu me submeter porque não tem outra forma, né? Outra analogia também se dá em relação à situação econômico-social, porque sempre há uma classe que corre o risco com a mudança de seu estilo de vida tradicional. Na Idade Média, por exemplo, foram os nobres e o clero, né, que sofreram essa pressão. Na modernidade, a classe média também acaba sofrendo essa pressão, né, com os grandes monopólios. E essa ameaça, ela teve um efeito considerável no espírito e na ideologia dos indivíduos dessas classes, agravando inclusive esse sentimento individual de isolamento, de insignificância. E é esse o pano de fundo que vai fazer parte do terceiro capítulo da obra, né, do Erich Fromm, sobre o qual nós vamos falar no próximo vídeo: a liberdade na era da Reforma.